pessoal, tudo beleza? Vou fazer um vídeo aqui mais técnico mostrando aqui um resultado num teste comparativo que eu fiz de acionamento de um ou dois eletroventiladores ao mesmo tempo, né? É um teste simples, mas tem uns resultados bem legais aqui que dá pra gente tirar alguns proveitos aí para poder aproveitar para quando estiver acertando um carro, saber configurar esse acionamento de um ou dois eletroventiladores. Bom, vamos lá. Então aqui tem o resultado. Eu vou mostrar, como é que eu fiz o teste, o objetivo, como é que eu fiz e depois os resultados aqui, o gráfico, os resultados e as conclusões. Então, ó, teste comparativo de acionamento de um e dois eletroventiladores. Aqui, ó, o que eu usei, né? Eu fiz esse teste no Astra, aqui nesse Astra 95. Ele usa uma injeção Fueltech FT450, é o cenário que a gente tem aqui, né? Ele tem dois eletroventiladores originais, um frontal pequeno, porque esse carro tem ar-condicionado, então ele tem um pelo lado da frente, ali atrás da grade, menor, e um traseiro grande, dentro ali do cofre mesmo, grande, né? Eles são acionados com relé simples, de forma independente pela injeção. Então eu estou usando duas saídas da injeção FT450 para o acionamento desses eletroventiladores. Qual que é o meu objetivo, né? O objetivo é mostrar os dados reais aqui, a diferença e a consequência desse acionamento de um ou dois eletroventiladores para vocês aí, para aprender. Eu gosto de fazer isso. Qual que é a metodologia que eu usei para fazer esse teste aqui? Com o motor já quente, na condição de marcha lenta, nesse caso aqui 950 RPM, o primeiro teste é somente acionando o ventilador principal, o ventilador grande, que são os dados em vermelho. E no segundo teste, eu fiz o mesmo acionamento com os dois eletroventiladores entrando ao mesmo tempo, que são os dados em azul. Ambos os testes, o eletroventilador ou os eletroventiladores são acionados acima de 91 graus e desliga abaixo de 90. O datalogger ele grava na mesma frequência os dois testes e é o mesmo acerto de injeção, mesmo mapa, não mudei nada, mesmo lambda, mesmo ponto de ignição, tudo igual, para a gente ter um teste mais consistente aqui, né? Então vamos aqui aos resultados, né? Então tem o gráfico aqui, ó, bem legal aqui de ver. O que tem aqui no gráfico? Bom, essas duas ondas aqui, digamos, né, são as temperaturas. Então aqui, ó, subindo, reduzindo, subindo de novo. Eu gravei aqui dois acionamentos, tá? Essa onda quadrada aqui a injeção indicando quando que ela acionou o eletroventilador e quando que ela desligou. Então na hora que a onda aqui sobe, ele acionou, e na hora que ela desliga, ele desaciona. Ele mostra on e off aqui na injeção. E essa outra linha aqui é a tensão da bateria, para a gente ver a diferença aí na tensão da bateria. Dá para ver a queda aqui, ela reduz, depois aumenta. Bom, os dados em vermelho somente com o ventilador principal e os dados em azul com os dois eletroventiladores acionados junto. Então dá para ver aqui, ó, que as temperaturas sobem juntinhas. Passou de 91 graus, aciona os ventiladores. No primeiro teste só o principal e no segundo teste os dois. Aí eles ficam acionados. E olha que interessante, a temperatura continua subindo na mesma taxa aqui, ó, ela sobe igual. Só que depois de um tempo ela começa a reduzir mais rápido com os dois eletroventiladores. Claro, isso é óbvio. Com os dois eletroventiladores, porque você está tirando mais calor ali do radiador. Só que é interessante ver, a gente acha que vai ser tudo mais rápido, vai atingir menos temperatura. Não. Então aqui, ó, dá para ver que elas sobem iguais, depois elas caem. Com o acionamento de um ventilador somente, né, o vermelho aqui, ela reduz mais lentamente a temperatura e chega num valor mais alto aqui, né, de temperatura mínima, e depois começa a subir de novo. Então aqui, ó, o que eu peguei aqui de dados, né? A tensão da bateria ao acionar tem esse valor mínimo aqui, ó, porque o relé é um relé simples, então ele é uma chave, ele aciona de uma vez. Então
quando ele aciona uma carga elétrica grande, porque é a partida do motor elétrico. Então é essa hora que dá uma queda grande de tensão e depois volta. Que dá para ver aqui certinho, ó, a tensão vem aqui, ó, 3,9, 3,8 aqui. E aí na hora que aciona, com um ventilador só, lógico, a carga é menor, ele deu um pico aqui, um vale na verdade, né? Parte para baixo, o vermelho aqui, ele foi até 10,3 volts. E com os dois ao mesmo tempo, 9,9 volts. Claro, é uma carga elétrica maior, você está acionando dois motores elétricos ao invés de um, né? E aí dá para ver como é que ele se recupera aqui e depois estabiliza um pouquinho mais baixo aqui. Aí aqui, ó, tem aqui, ó, a queda de tensão no acionamento com o ventilador principal foi de 3,3 volts praticamente e com os dois ventiladores 3,8 volts. Depois tem o tempo que ficou acionado os ventiladores. Então o tempo no primeiro acionamento aqui, ó, com o ventilador principal somente, demorou 31 segundos ele acionado, 31,3 segundos para ele chegar a baixar de 90 graus. E com os dois eletroventiladores juntos, demorou 29 segundos. Parece que a gente pensa, né, com dois vai ser muito mais rápido, mas dá para ver aqui que não é. Deu menos de 2 segundos de diferença. Então, isso é interessante ver que às vezes a gente fica com um pensamento, fica condicionado a pensar uma coisa e às vezes na prática não é. E o tempo de acionamento aqui no segundo acionamento, ó, aí aqui eles já não são parelhos porque tem uma diferença do quanto que reduziu a temperatura. Por isso que eles não acionam na mesma hora aqui, porque eu alinhei os dados aqui, né, para saber a hora que eles acionaram juntos. Mas aqui o tempo do segundo acionamento, ó, ele vai igualando. Então o ventilador principal no segundo acionamento ele ficou 30 segundos e meio ligado. E com os dois ventiladores juntos, 30 segundos. Então a diferença aqui é nada. Ou seja, o tempo que os ventiladores ficam ligados é o mesmo. O valor mínimo da temperatura após desligar, que é esse valor aqui, ó, o máximo que ela baixou com um ventilador somente, chegou aqui, ó, em 86 graus e meio, e aqui com os dois eletroventiladores 85,1. Uma diferença aqui de 1,5 grau praticamente. Por quê? Porque a potência, né, de dois ventiladores é muito maior, ele tira muito mais calor. Então essa taxa de redução aqui da temperatura é muito maior. E existe uma inércia térmica, né? Então a partir do momento que você desligou o ventilador, ela não começa a subir imediato. Ela ainda cai mais um pouco e depois começa a subir de novo a temperatura. Isso é normal, todo acionamento de ventilador, trocando calor aí com radiador, no caso com a água dentro do radiador, é assim, não tem como, tem uma inércia térmica, né? Tanto que essa inércia ocorre quando sobe e quando desce. Então quando eu acionei aqui acima de 91, imediatamente ele não começa a cair a temperatura, ele demora um tempo aqui ainda subindo a temperatura para depois começar a reduzir. Por quê? Porque tem o tempo ali para poder a água passar, esfriar e começar a reduzir a temperatura, né? E o tempo entre os acionamentos, né? Então o tempo que esse aqui acionou, desligou e depois acionou de novo, aqui, ó, com um ventilador principal, esse tempo entre os acionamentos foi de 68 segundos, e com dois ventiladores aí o tempo fica mais longo, 82 segundos. Por quê? Porque ele reduziu mais aqui, né? O pico, o vale, né, foi menor. Então ele demora mais tempo para subir a temperatura e chegar no passado 91 de novo. E o valor máximo do acionamento, isso aqui é legal. O valor máximo da temperatura, né, após o acionamento, aqui, ó, esse valor máximo aqui, ó, foi igual nos dois testes. Olha que bacana. Com um ou dois ventiladores, ou seja, se você tiver um problema de aquecimento, que é o que a gente tem aí a pensar, né? Meu motor, sei lá, tá aquecendo muito, eu vou colocar duas ventoinhas para ele aquecer menos. Não, se você acionar eles na mesma temperatura, não vai mudar a temperatura máxima. Aqui chegou, eu aciono com 91, mas ela chega a 92,4 graus, e nos dois testes, com um ou com dois ventiladores. E você vê que ela repete aqui, ó, esse valor máximo, e aqui também, ó, é o mesmo valor aqui. Então é interessante ver isso, né? Se você quiser reduzir seu pico de temperatura, você tem que acionar o ventilador um pouco antes. Então, ao invés de acima de 91, acima de 90, aí ele vai alterar esse pico máximo aqui.
Mas com um ou dois ventiladores, aqui nesse caso, não mudou a temperatura máxima. Então, bom, vamos às conclusões aqui, né? Eu tenho um maior consumo de energia elétrica com dois eletroventiladores, claro, você está acionando dois motores elétricos, né? A queda de tensão é maior com dois eletroventiladores, que eu mostrei ali, cai 3,8 volts ao invés de 3,3, né? Isso. Que é claro, você está partindo dois motores elétricos ao mesmo tempo, então isso aí provoca uma queda de tensão maior. Você está exigindo do seu sistema elétrico do carro mais potência ali. E isso aí tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes desestabiliza a marcha lenta do carro, porque é uma queda tão grande que o alternador puxa uma carga do motor, então ele dá uma freada no motor mesmo. Então o motor ele tem que estar com um controle de ponto muito bom para manter a rotação estável ali. Tem uns carros que isso aí é bem chato de acertar, bem problemático. Às vezes o alternador tem uma capacidade pequena, ou às vezes a bateria tem uma capacidade pequena, então essa queda de tensão do acionamento dos eletroventiladores desestabiliza a marcha lenta. Então tem uns carros que isso aí é bem crítico. Isso aí tem várias coisas envolvidas, tem tamanho do alternador, tamanho da bateria, dimensionamento dos cabos, né? Cabo terra, cabo de potência de alimentação positivo do alternador, da própria bateria, as conexões, então isso aí é bem importante. Tem uma pequena redução no tempo de acionamento, né, com dois eletroventiladores. Então, com dois eletroventiladores, ele fica acionado um pouquinho menos tempo do que com um só. Mas essa diferença é pequena, como eu mostrei para vocês. O valor de pico de temperatura não se altera com um ou dois eletroventiladores. Isso é que eu achei mais interessante aqui desse teste, porque a gente tem a tendência de pensar, com dois ventiladores eu vou conseguir ter um pico de temperatura menor. Aqui nesse teste aqui não, o pico foi o mesmo. Então, o valor de temperatura mínima fica menor com dois eletroventiladores. Claro, a capacidade de tirar calor é maior, então ele reduz mais rápido a temperatura e, em consequência, o valor de pico lá embaixo da temperatura fica mais baixo, 1,5 grau mais ou menos que eu mostrei ali, né? E a redução da frequência de acionamento com dois eletroventiladores, né? Claro, com dois eletroventiladores você reduz a frequência porque você esfria, esse vale é menor e aí ele espaça o tempo que ele demora para aquecer. Então, como vocês viram aqui, ele liga, mas aí o segundo acionamento ele fica espaçado, esse espaço aqui, e depois vai espaçando mais. Então, a frequência com que os eletroventiladores acionam e desligam fica menor, né? Fica menor, reduz a frequência com dois eletroventiladores. Então, a frequência de acionamento é maior com um eletroventilador só. Ele vai acionar mais vezes, né? Mas então é isso, pessoal. Eu achei interessante aqui o teste. Eu gosto muito desse tipo de teste para aprender aqui e poder usar nos próximos carros. E se você já tem uma noção na sua cabeça o que vai acontecer, né? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até o próximo. Valeu!